Então vamos começar agora os 3 passos essenciais para adequar a propriedade rural para receber os turistas. E logo em seguida a gente passa as 3 dicas de como criar produtos turísticos atraentes. Então, na realidade, esses 3 passos eles fazem parte de um processo mais longo de consultoria ou de curso presencial que eu costumo dar. E nós vamos ver hoje os 3 primeiros aí, tá bom? Então, começando o passo 1, que eu costumo chamar de a preparação da arrumando a casa, né? O que significa isso? É quando a gente olha para a propriedade rural e vai entender qual é a vocação dela para o turismo. Então, precisa ver o que tem de interessante aí na sua propriedade ou que você produz ou que você cria em termos de animais ou que você, por exemplo, se você tem uma área de proteção, de uma área de terras que dê para fazer caminhadas, trilhas, né? O que é possível primeiro, no primeiro momento, identificar que possam se tornar aí atividades para que possa atrair as pessoas que estão geralmente nos grandes centros, que possa justificar um deslocamento que elas vão fazer para essas propriedades, porque geralmente são lugares que ficam longe, distantes, né, dos centros. As pessoas geralmente eh, se deslocam por um determinado período de tempo e aí precisa ter um bom motivo para sair, né, lá da sua casa, lá daquela região. E você também tem que ver o que tem na sua região que é bem característico, o que seu destino turístico já é referência e como a sua propriedade pode agregar valor a esse destino. Então, a primeira coisa é pensar na vocação que você tem aí para o turismo rural. Então, primeira coisa que eu oriento, né, nas consultorias e nos cursos presenciais ou online que eu costumo dar, a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar junto com quem está empreendendo nessa área, né? Aqui eu vou deixar para vocês uma sugestão, assim que vocês terminarem a aula, já comecem a fazer aí esses exercícios, né? Comecem a fazer algumas listas aí que eu vou indicar para vocês. Primeiro, olhar diferente para a sua propriedade a partir de agora. Fazer uma lista de todas as atividades, de todas essas possibilidades de vocação que você imagina para ela. Porque nem tudo vai dar para você oferecer para o turista, né? Porque todas elas praticamente requerem um determinado investimento. E aí, nem sempre o empreendedor tem as condições necessárias para fazer todos os investimentos no primeiro momento. Então, o que você vai fazer nessa hora? Fazer uma lista com todas as possibilidades. Então, olha, eu tenho vocação para fazer um café colonial, eu tenho vocação para fazer caminhadas, crio animais, crio cavalos, gostaria de fazer cavalgada, tenho o cultivo de orgânicos, por exemplo. Então, vai colocando numa listinha, né? Tudo que você imagina aí que pode ser possibilidades de atração de clientes para sua propriedade. Depois você vai, com a ajuda de alguém ou da sua família, da propriedade, ou as pessoas que trabalham com você, os seus vizinhos, se as pessoas já visitam aí, começa a detectar aí um grau, uma nota para cada uma dessas possibilidades que você levantou, uma nota de 1 a 10. As que mais receberem a nota entre 5 e 10, né, são as que têm possibilidades maiores de serem bons fatores de atração para a sua propriedade, né? Então, vamos estabelecer prioridades aí para essas primeiras, né? Então, você vai escolher aí qual a que deu mais notas, por exemplo, né? E para começar esse teu trabalho, né? Porque é toda uma geração de esforço para você fazer essa adequação da propriedade, né? Então você vai ter que ter um esforço físico, um esforço financeiro, vai ter que preparar pessoas. Então essa arrumação da casa é todo um planejamento que você tem que fazer. E eu sempre oriento para
quem está começando, às vezes não tem tantos recursos, né? Para quem tem recursos, ótimo, a gente elenca várias, né, várias atividades, várias possibilidades e vamos lá, né? Mas para quem não tem, vamos começar devagarinho, que eu falo que é um degrauzinho de cada vez. Mas essa escadinha eu conheço, assim, atrativos turísticos, acompanho vários atrativos turísticos há anos, e tem gente que está construindo há muitos anos o seu atrativo turístico. E a cada ano vai fazendo, vai subindo o degrauzinho, né? Então pega uma das possibilidades e vai investindo nela, vai se preparando, né? Então a primeira coisa, faz a lista, dá uma nota de 1 a 10, estabelece, tira lá uma ou duas possibilidades, aonde você vai agora, nesse primeiro momento, investir os seus esforços aí. Então, se eu tenho vocação para fazer um café colonial, eu vou ter que fazer também uma segunda listinha, né? Eu vou ter que ver também qual é a minha possibilidade de atender esse café colonial. Ou se eu tenho um alambique, eu vou ter qual a minha possibilidade enquanto empreendedor também para atender essas pessoas que querem aprender um processo num alambique, né? Se eu tenho um café colonial, qual é as minhas habilidades também para se preparar um bom café colonial, né? No meu alambique, por exemplo, eu tenho condições de oferecer o quê? Para que eles visualizem que parte do processo, que eles consigam fazer a prova de alguns produtos, né? Então, no levantamento dessa vocação da sua propriedade, você tem que fazer duas reflexões ao mesmo tempo e uma segunda listinha, que é as minhas habilidades enquanto empreendedor para tocar essas possibilidades aí de visitas na minha propriedade. Então, se eu tenho vocação para fazer um café colonial e uma visita pela natureza, com caminhada, então eu, enquanto empreendedor, eu tenho que investir em quê? Eu faço uma listinha das minhas habilidades. Então, olha, eu tenho um fogão a lenha, tenho um quiosque na minha área que eu posso reformar e fazer ali no fogão a lenha um belo café colonial. Sei fazer o bolo, sei fazer o café, sei fazer algumas quitutes, alguns salgados, e eu consigo fazer o café colonial. Agora, fazer caminhada, isso, olha, eu não tenho nem habilidade para montar essa trilha, ver exatamente o que tem nesse caminho que eu posso explicar para eles, né? Então, mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que tem isso, que fala bastante, que gosta de explicar o que tem aqui na minha propriedade. Então, o que cabe a você e o que você vai ter que delegar para outras pessoas. Nessa lista começa a entrar as habilidades de quem vai lidar com o negócio, com a atividade em si. Então, você escolheu a vocação, pelo que o turista pode ter atraído, e agora você vai fazer uma segunda listinha, que é as suas habilidades como empreendedor, pelo que você se interessa, para que você leva jeito, e que habilidades você tem que melhorar, ou que a pessoa que vai trabalhar com você também precisa fazer esse levantamento e precisa melhorar, né? E aí você vai conseguir ver dentro dessas listas as prioridades e começar a investir devagarinho nisso, nessa melhoria do seu negócio. Se você tem uma fazenda, por exemplo, ou um sítio que tem uma relevância histórica, né, patrimônio histórico, né, construído, assim, é muito interessante fazer todo o resgate, aquela receita da vovó, né? Então, todas essas coisas, museu com coisas da família, todas essas coisas, fazer uma relação de itens para que você já comece aí a ver o que é possível oferecer de uma forma que o cliente se sinta, olha, ali é o local que eu quero ir passar o final de semana, né? Aliado a isso, a entender qual é a vocação, quais são as habilidades do empreendedor, eu sempre aconselho que nesse momento da preparação, você também pense em que imagem você quer passar do seu negócio, né? Porque num sítio, numa fazenda, para muita gente que vai da cidade, às vezes entra num ambiente que é totalmente fora da realidade dele, né? Então, às vezes pode entender aquilo como algum risco, tem medo de picada de inseto, tem medo de cair do cavalo, então, assim, que imagem você poderia passar? Eu vou colocar aqui algumas opções, né, que eu costumo trabalhar numa terceira listinha com os meus clientes, né? Então,
quais as imagens que você, aí dentro da sua propriedade rural, você pode agregar valor ao seu negócio, né, já investindo aí na preparação dessas atividades. Então, por exemplo, se você oferece passeio de cavalo, você tem uma pessoa que cuida desses cavalos, que sabe explicar de como faz a caminhada com eles, a montaria, como sobe, né, como direciona o cavalo, com toda a segurança. Você pode, por exemplo, investir nessa imagem e você faz o passeio de cavalgada com segurança. Isso seria, por exemplo, muito rico para quem vai investir em turismo pedagógico, né? Porque uma escola se sentiria muito mais segura até para explicar para os pais, né? Vamos levar para aquele sítio porque eles já trabalham com toda a prevenção de acidentes para as cavalgadas. A gente pode fazer estudo do meio, por exemplo, com eles, porque eles já têm você já está passando essa imagem de que você oferece serviços com segurança, né? Se coloca um seguro, por exemplo, né, de acidentes também na sua propriedade ou nessas atividades, melhor ainda, né? A outra imagem, por exemplo, hoje está muito ligada com a relação à sustentabilidade. Então, se você tem aí na sua propriedade o que eu costumo ver muito, viu, gente? Naqueles amontoados assim de ferro velho, de madeira, nos cantinhos do sítio, que além de deixar muito feio, né, para quem está indo visitar, você perde um material que é precioso para você reciclar e fazer aí, olha, por exemplo, nessa demonstração, um cantinho que fica precioso com material reciclado, né? Sofá, mesinha, mesinhas para degustação, né, para você servir uns petiscos, né, uma degustação dos seus produtos para eles. Então, dá para fazer de uma forma que fique muito harmônica com o meio rural e você aproveita as coisas que estão aí no seu terreno ou no terreno da vizinhança, né, reciclando e não deixando o teu ambiente, né, rural, a sua propriedade feia, né, com os entulhos. Uma outra imagem também que já estou vendo em vários atrativos turísticos, né, em vários locais que estou passando, é a questão da sustentabilidade de tratamento de esgoto, água e a questão de geração de energia solar, por exemplo. E o que eu oriento, coloque as plaquinhas indicativas, são plaquinhas educacionais, as pessoas gostam de entender como são esses processos. Em sítios que dá para implantar permacultura para tratamento de esgoto, o processo é muito interessante. Tem gente que fica bobo de ver como uma palmeira, uma bananeira consegue, né, fazer a filtragem. Então, é muito legal você passar essa imagem também de que você é uma pessoa que está se responsabilizando pelo ambiente aí do seu espaço, né, e que você é preocupada também com essa questão. E uma última questão para terminar esse primeiro passo é sempre refletir como você vai poder ajudar o seu cliente quando você levanta essa vocação, essas possibilidades que tem dentro da sua propriedade, né? Então, por quê? A gente pode ajudar o nosso cliente de duas formas. Ou no caso de quem tem propriedades rurais, né? Assim, ou ele ir para a sua propriedade em busca de prazer, em busca do lazer, né? Ou ele também pode ir para a sua propriedade em busca de auxílio ou cura para algum mal-estar, para aquela sensação de estresse, né, aquele movimento louco de cidade grande, que ele quer simplesmente relaxar, respirar puro e ficar em contato com a natureza, olhar os passarinhos, né, ter um momento para relaxar. Então, um momento de prazer ou um momento de dor. Então, pensa agora, analisando bem todas essas atividades que você pode ter aí na sua propriedade, como você pode realmente ajudar o seu cliente. Isso ajuda muito para elaborar depois os outros 3 passos que a gente vai dar ali para a criação do produto. E aí a gente passa para o segundo passo para adequar a propriedade, que é na questão da organização. Gente, eu estou dando aqui para vocês algumas pinceladas dentro de cada item desse, tá? Então, dentro da organização, nós temos vários itens que a gente trabalha na adequação da propriedade. Eu vou passar aqui para vocês mais a parte da organização que diz o primeiro impacto do turista com a sua propriedade, que é a questão de sinalização, que eu acho super importante, tá? Então, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de
como vocês organizam também aí a sua propriedade com relação a mais a parte de sinalização, mas teriam outros itens para a gente trabalhar dentro desse quesito organização. Porque cada um desses 11 passos que vocês viram ali, eles se quebram depois em outros passinhos que a gente vai fazendo aos poucos com o empreendedor, né? Mas aqui a gente vai fazer uma forma mais rápida, então eu vou colocar alguns exemplos para vocês de como vocês podem melhorar aí a questão da organização. O que que significa isso para mim? Quando a gente chega em algum determinado local, eu acho que a coisa mais estranha, mais ruim que tem é aquela sensação de você ficar desnorteado, perdido, né? Então, eu sempre entro, não deixe que o turista se sinta perdido. Então, coloque ou alguém para recepcionar, que seria o ideal, mas nem sempre é possível, ou as plaquinhas já indicativas desde o início da sua propriedade. Nós temos dois tipos de organização. Uma que é estrutural, que é onde você vai ter provavelmente colocar um pouquinho a mão no seu bolso, porque ela requer geralmente alguma construção ou alguma reforma dos seus espaços. E a outra é uma organização turística, que é o planejamento das atividades em si, que você vai ter que ter muita criatividade, vai ter que analisar muito o que é feito no seu destino turístico para fazer diferente deles, né? Utilizar os seus espaços e outros elementos, né, que você pode integrar, aí, por exemplo, com gastronomia, com lazer, com hospedagem, com deslocamento, e aí a gente vai ver isso um pouquinho mais na criação de produto. Então, vamos voltar para a questão da sinalização dentro da organização. Então, cuidar sempre para a sinalização de acesso ao atrativo. Desde a chegada, assim, 1 quilômetro antes, eu acho que já deveria ter uma padronização das propriedades rurais, né? Assim, a sinalização deveria ser uma coisa mais uniforme. Nem sempre é possível, porque a sinalização na beira de estrada, às vezes, ela segue uma regulamentação. E você tem que ver se no seu município isso é possível, se existe um outro tipo de padronização. Alguns adotam uma padronização mais rústica, que é possível você colocar alguma placa, ou então em parceria com algum outro estabelecimento, algum outro colega. Mas depende muito de como a rota, né, ou se tem uma rota turística, como ela foi organizada. Então, às vezes é possível. Quando não é possível, tentar no máximo, pelo menos na entrada da sua propriedade, já ter um padrão de sinalização que você consiga utilizar isso em quase todas as placas indicativas dentro do seu estabelecimento. Não só na sinalização de acesso, mas saber como chegar ao seu atrativo é fundamental, porque geralmente quando a gente vai para as propriedades rurais, a gente pega muitas estradas secundárias, né? Às vezes tem bifurcações e é terrível, às vezes não encontra ninguém, né? Para pedir informação. Então, o ideal é que você pense nessa possibilidade e veja como colocar essas placas de uma forma bem e, né, tomar muito cuidado com a manutenção delas, né, não deixar que o tempo, né, desbote, que você não consiga ter a leitura dessas placas de forma clara e as indicações com quilômetros, né, eu acho isso muito válido. Olha, você está a tantos metros ou tantos quilômetros de distância da propriedade, isso né, e vai para a esquerda, vai para a direita, isso falta muito nas sinalizações de acesso aos atrativos. Depois, a sinalização dos espaços internos. Chegou da sua porteira para dentro, o ideal seria ter já todas as sinalizações padronizadas, dando as boas-vindas para todo mundo, e aí já achar onde fica o banheiro, onde fica a salinha de espera, onde ele pode guardar, de repente, algum material, né? Então, eu tenho várias formas de fazer sinalização, gente, e eu não aconselho ninguém a ficar fazendo aquelas placas muito industrializadas, que, lógico, tem uma durabilidade enorme, mas ficam feias nos atrativos. Tem coisas muito lindas, muito graciosas, artesanais, que faz uma diferença enorme em ambientes rurais. Você mesmo faz, economizando muito, às vezes, com coisas que tem aí, às vezes, pelascas de madeira que você acha no seu terreno, e você consegue fazer sinalização para quase todos os seus ambientes, externos e internos. Lógico que não vai ter uma durabilidade
dificuldade tão grande, mas eles ficam muito melhor, funcionam muito mais para esse tipo de ambiente, e você pode também trabalhar com a questão da reciclagem do material, né? Então, eu aconselho muito mais a você rever a questão da sinalização, porque nem sempre o barato aí, né, por conta dessas sinalizações mais industrializadas, fica mais interessante para esse tipo de ambiente. Às vezes vale você sair a cata de coisas na sua. A gente, quando está fazendo a visita nas consultorias, na propriedade, eu já saio olhando todos os cantinhos e já começo a catar todas as coisas que são possíveis reciclar para fazer sinalização, para fazer indicação de trilha guiada, né, para fazer as áreas de encontro, né, dos turistas, para fazer decoração de ambientes. Então, assim, sempre tem as possibilidades de trabalhar de forma artesanal com essas coisas, né? O ambiente pede muito isso. Depois os espaços externos também, se você tem alguma loja, se você tem algum meio de produção, se você tem o curral, se tem as baias do cavalo, os locais que você guarda, né, os seus produtos, mas é possível visualizar. Então, indicação padronizada de tudo, eu aconselho sempre, né? Então, onde fica cada canto das coisas no seu estabelecimento, né? Porque geralmente as propriedades rurais ela tem uma trilha, tem a casa principal, tem os quiosques, tem talvez onde sirva o café em determinado espaço, tem a área dos animais, né? Então, assim, tenta orientar o melhor possível o turista para que ele não fique perdido, né? E depois a organização dos espaços de forma funcional. O que significa isso? Tornar prático, útil, e que ele consiga aproveitar muito mais as atividades que você oferece aí dentro da sua propriedade. Então, por exemplo, essa propriedade que está aqui na foto, eles foram muito, assim, acho que bem felizes, né? Para não é todo mundo que tem a facilidade de levantar a perna, subir num trator, né? Quando esses tratores são adaptados para fazer passeios nos sítios, eles geralmente eles têm uma altura, né? Aí poderia ser inviável para determinada idade, né? Pessoas com algumas limitações não conseguiriam fazer, ou crianças. Então eles construíram uma rampinha. Eu já vi também essas rampinhas de terra, também com toda a segurança lá nas laterais para as pessoas ou idosas ou crianças, né? Não caírem, também poderem se segurar, mas também de madeira para subir no cavalo. Né? Então, fica também muito mais fácil, porque quem está indo passear, passar um dia só no sítio, às vezes não tem, né? Essa facilidade toda, quer aprender, quer conhecer, não quer deixar de fazer as atividades, mas precisa, às vezes, de alguma ajuda para poder curtir melhor aí tudo que a propriedade pode oferecer. Também de forma funcional, os locais onde vai circular para fazer as alimentações. Então, se você vai ter gente servindo, que eles consigam circular de forma que consiga servir todo mundo sem ficar se esbarrando muito, né? Ou então que as pessoas consigam se levantar para poder fazer o autosserviço, se for o caso, né? Mas que tenham uma mobilidade aí bacana entre os espaços, né? Que você tem aí na sua propriedade. Depois, também facilitar a visita de forma autoguiada. Então, a maioria das propriedades que eu estou visitando agora, elas têm a possibilidade de fazer uma visita por si só, né? O turista consegue, com um mapinha ou com alguma orientação das pessoas da propriedade, seguir, passar o dia na propriedade fazendo trilhas, fazendo cavalgada, passeio de bicicleta, e só que às vezes não tem a indicação por onde ir, os cuidados que deve ter, né? Então, qual é a distância que ele vai percorrer, qual é o nível de dificuldade. Então, tem alguns exemplos muito bons de como você delimitar o terreno, por exemplo, se você tem lugares de abismo, lugares com açudes, que poderia ser risco para quem está andando de cavalo, de bicicleta, ou para crianças, né? Então, de como você pode cercar de uma forma mais interessante para uma propriedade rural, de como você pode guiá-los nesse trajeto para que eles não saiam dessa rota. Eu já vi com pedrinhas pintadas, né? Eu já vi com o próprio calçamento de pedrinhas,
plaquinhas, ou então com a trilha limpinha, né, sinalizada, com algumas madeirinhas coloridas, com as plaquinhas dizendo, olha, a partir de agora você vai ter uma caminhada de mais ou menos uns 40 minutos, né, então vai ter uma subida só com o nível de tantos metros, para que a pessoa se prepare e consiga fazer todas as atividades, né? Então, imagina, você vai receber tantas pessoas na sua propriedade, às vezes não sabe se ela é um cardíaco, se ela tem alguma limitação físicas, né? E às vezes ela começa a fazer uma trilha e às vezes a trilha tem 1 quilômetro, 2 quilômetros e tem algum nível de dificuldade, uma subida muito íngreme, e aí ela não saiu ciente de que pode, né, se cansar muito. Então, quanto mais informação você deixar de uma forma mais clara para que ela tenha noção do que acontece na sua propriedade e tome a decisão se ela quer fazer ou não, melhor para você. Então, tem várias formas de fazer a sinalização de visitas autoguiadas, né? Então, de forma rústica também, também com materiais que podem ter uma durabilidade boa, inclusive, né, porque pegam muita chuva, né, muita variação climática. Então, você pode colocar aí todas as indicações. Eu sempre aconselho também a procurar aqueles ícones, que são aqueles desenhozinhos que facilmente, às vezes você não precisa nem ler o que está escrito, né? Você bate hoje, já sabe que tem, indo por ali, já tem uma cachoeira, indo para outro lugar você já acha a trilha para chegar em tal local, ou então tem algum lugar de produção, por exemplo, né, e que vai encontrar uma mini produção de queijos, por exemplo, né? Então você orientando, as pessoas não deixam de aproveitar as coisas que você tem para oferecer e elas acham com mais facilidade. Então, por exemplo, aqui, né, onde tem uma padaria, né, uma caminhada, as piscinas naturais, esses ícones ao que eu estava me referindo, né, são os desenhozinhos. E ela consegue fazer sozinha, não precisa ter ninguém, você não precisa estar investindo numa outra pessoa para poder só levá-las até o local, né. No terceiro e último passo para a adequação da propriedade rural para receber os turistas, a gente vai trabalhar de um item que assim, às vezes a gente fala assim, não, já tem a propriedade, né? Ela já é um local bonito, já está numa área verde bacana, mas a harmonização é fundamental, né, para você fazer essa recepção, para que o turista se sinta acolhido e que enche os olhos do turista, né? E existem coisas bem baratas, né, para você fazer essa harmonização. Eu digo assim que toda propriedade rural ela tem que ter a ruralidade, ela tem que manter também a rusticidade, mas com graciosidade. Então, ela pode ficar muito bonita. Alguns cantos, às vezes, não precisa fazer em tudo, mas alguns cantinhos estratégicos você precisa ter para que as pessoas registrem aquele momento, tirem foto e depois compartilhem, aí, principalmente nas redes sociais, que é onde você vai ter o boca a boca virtual hoje, que está poderoso, né, gente? É muito melhor do que o boca a boca normal, porque geralmente se você cria esses espaços, na hora ela já está ali, né, curtindo, já está compartilhando a foto desse teu local. Então, a harmonização para mim é super importante. E aí começa por um dos itens da harmonização, que é o paisagismo. Tem o paisagismo, tem a decoração, tem outros itens que a gente trabalha nos cursos, mas aqui eu vou falar somente de alguns para vocês, tá? Então, o paisagismo é fundamental, né? Investir num bom projeto de paisagismo, se você não leva muito jeito, eu aconselho sempre. A gente sempre tem aqui na nossa equipe, né? Nós estamos com equipes que estão sendo agregadas aí com arquitetos e com decorador de ambientes, né, para poder ajudar também no paisagismo, para que a gente consiga colocar as coisas nos seus devidos lugares, né, para que tudo funcione visualmente para o turista de uma forma melhor. Por exemplo, a decoração de ambiente de forma temática. Se eu estou numa região de vinícolas, com parreirais, olha só, por que não fazer uma degustação? Não precisa ser, talvez, né, a foto de cadeiras desse estilo, pode ser uma coisa mais rústica, né? As cadeiras até com os troncos que estão de árvores caídas aí da sua região, mas fazer embaixo de um parreiral com uma forma, né, muito bonitinha, bem, bem charmosa, que tem a ver com a temática aí do seu destino turístico, fica excelente.
Essa foto também foi tirada dentro de uma vinícola que eu achei fantástico. Nesse dia que a gente estava fazendo a visita, tinha todo mundo parava aí nesse canto para fazer a fotografia. Então, depois de fazer um passeio todo na vinícola, todo mundo acabava tirando foto desse espaço para compartilhar depois nas redes. Depois eu acompanhei, né, o pessoal que estava indo com a gente, eles realmente compartilhavam as fotos que estavam nesse espaço, porque fica um ambiente super bem iluminado, né, com uma foto que dizia muito bem assim o contexto, né, daquela história, daquela visita guiada, e aí as pessoas sempre paravam aí no meio desses barris e tiravam foto de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é pose, né, mas porque ficou um ambiente muito bonito mesmo, decorado de acordo com a temática do destino. Uma outra coisa também com relação à harmonização foi aquilo que eu falei para vocês. Eu vou passando nas propriedades e vou vendo tudo que dá para aproveitar ou reaproveitar e que está ali às vezes escondidinho, né? Então, usar os elementos que você tem aí na sua vizinhança ou que você tem no museuzinho aí da sua família ou que você tem na sua propriedade para poder recepcionar melhor ou então fazer paradas, por exemplo, nas caminhadas, aí seria um bom momento para parar com o guia, né, para conversar um pouquinho, para fazer um lanchinho, tomar uma água, tirar algumas fotos. E para finalizar, então, esses 3 passos para adequar a propriedade rural, é, uma coisa que você não, né, que eu acho que todo atrativo rural vai sempre depender disso para sobreviver e para crescer, né? Nunca descaracterizar o local, porque nessa coisa de, eu vou adequar porque vem todo tipo de gente para cá. Então, não, né? Você acaba descaracterizando porque quer colocar outro tipo de imóvel, porque quer colocar outras coisas mais modernas, e aí, às vezes, foge totalmente do contexto daquela área rural. Então, procura manter o máximo possível da ruralidade, né? Preservar o ambiente natural, né? Que muitas vezes a gente vê que abre esses espaços, né? Assim, com trator, limpa muita área para fazer construção, né? E então tenta preservar ao máximo áreas com árvores, com as plantas naturais, com a vegetação característica da sua região. Isso é super importante, a consciência das pessoas que estão viajando para essas áreas está cada vez maior, e elas valorizam cada vez mais esses ambientes, né, preservados. E se você puder colocar isso de uma forma que ela visualize essa sua preocupação, melhor ainda. As placas educacionais são para isso, né? Manter essa rusticidade, né, mas de uma forma graciosa, e proporcionar atividades próprias do turismo rural, porque eu vejo que muitas vezes alguns fogem totalmente estou numa área natural, mas oferecem atividades que nada a ver com turismo rural, porque muitas vezes o que você tem que entender primeiro do seu cliente, né? Por que ele está indo até ali? O que está chamando a atenção? Né? Lembra que refletir se ele está indo pelo prazer, pela dor e o que realmente ele quer? O que o teu destino também promete, né, para ele. Então, às vezes a gente vê assim as coisas que estão totalmente fora do contexto rural, porque muitas vezes o contexto rural é manter a sua forma de produção dos queijos, por exemplo, do mel, das geleias, se você faz alguma coisa disso, ou então da agricultura familiar, se por acaso é esse tipo de atividade que você faz, ou como você lida com determinados animais, né? Se você tem ovelhas, gado, cavalos, uma mini fazendinha, eles gostam realmente de ver como é que, porque remete a uma coisa que não existe mais nos grandes centros, né? Então, tenta proporcionar essas atividades que sejam realmente próprias do turismo rural e não viajem muito assim, né? E querer oferecer de tudo para todos, né? Lógico, se você tem condições de eu recebo um grande grupo de pessoas da parte corporativa, por exemplo, que querem agregar aí massagens, yoga. Lógico, se você tem alguns espaços que você pode proporcionar isso de uma forma que não quebre muito, né, esse contato com o meio rural, você faz parte do contexto, né, se você consegue fazer parte do contexto em alguns momentos do dia, né, geralmente as propriedades rurais que oferecem hospedagem, elas já têm condições de oferecer uma outra coisa a mais, né, então você tem que dosar muito bem para não, né, fugir muito dessa ruralidade do ambiente aí, né.
Zelar pelo seu patrimônio, né? Se você não zelar, não é o turista que vai, né, se preocupar com isso. Então, é você que dita as regras. Então, muita gente, às vezes, o que eu mais ouço reclamar quando eu chego lá, porque eu não consigo fazer um colhe e pague, eu não consigo manter a minha propriedade pintada, bonitinha, porque isso, porque aquilo. Não, quem faz as regras do seu local é o empreendedor. Então, você pode ditar como você quer que funcione o Colhe e Pague, você pode ditar como você quer que funcione a pescaria no seu açude, né, para que você consiga manter ali a criação de peixes que tem lá. Então, pode pescar tanta quantidade, pode levar, tem que soltar, ou então eu posso catar, colher tantos morangos, né, ou então uma bandejinha de morango por pessoa é o que está incluído nessa atividade. Então, existem as formas, você tem que aprender a se comunicar com seu cliente para que ele perceba valor nisso também. Né? Para que ele entenda que essa é uma preocupação e, inclusive, de sustentabilidade do seu negócio, né? De sustentabilidade do meio, né? Que não é sair assim catando tudo que ele vê quando ele sai. Quando as pessoas chegam na nossa casa, eles não chegam pegando e abrindo os nossos armários, né, gente? Então, e pegando tudo que quer. Não. Então, assim, nós turistas também temos que ser educados quando a gente vai também viajar, né? Então, se coloque também nessa posição enquanto turista e lembre, né, um pouquinho dessas viagens que vocês fazem, porque nós também somos educados quando viajamos. Então, você, enquanto empreendedor, você também zela pelo seu patrimônio, assim, colocando algumas regrinhas também e estabelecendo o que você quer fazer, né, e até onde não vai degradar o seu patrimônio. E conservar os costumes. Então, se você tem aí na sua região, ou alguém da sua propriedade tem algum costume, por exemplo, a cozinha caipira, né, que é muito, muito legal se manter, né? Por que adicionar outros, né? Outras cozinhas, ou então, ah, é difícil você agradar gregos e troianos, né, gente? Então você vai ter que ser aquela listinha de prioridade que eu falei no início, ela é super importante para isso, né? Então, o que que realmente eu quero passar? Que imagem eu quero passar, né? E aí, se eu tenho esses costumes na minha família, na minha propriedade ou com alguém aqui que possa permanecer e que é interessante para levar para frente, né, o mais forte assim do turismo rural, então tente conservar isso. Ok? Então nós vamos passar agora para os 3 passos para criar produtos turísticos atraentes, né? Depois dessa tarefa toda, assim, né, de adequação da propriedade, com esses 3 primeiros passos aí vocês já conseguem iniciar, né, algumas atividades e aí já consegue também criar alguns produtos. Muito bem, então passando agora para as 3 dicas de como criar os produtos turísticos de forma que eles fiquem atraentes para o seu turista. Então, a primeira coisa é a gente resgatar aquela questão da vocação, né? Então, eu digo que todo mundo precisa de uma identidade, não é? Então, até ser o atrativo. E o ideal é que você vire referência primeiro nessa vocação, né, que você sentiu que é a principal para a sua propriedade. Então, descobriu qual é, se adequa o melhor possível a ela. Prepara quem vai te ajudar, testa a sua ideia, vai aprimorando, vai perguntando para os clientes se é isso mesmo, se gostaram e tenta perseverar nela. Eu digo que em menos de um ano para executar uma atividade e fazer toda a avaliação dela, é quase impossível a gente ver se realmente é uma ideia que vai dar certo ou não, né? Então, por exemplo, se você lembra daquela foto do cavalo, da cavalgada para estudo do meio, para escolas, então uma ideia que seria muito legal você trabalhar, mas se é realmente essa a identidade que você quer forte, né, nesse primeiro momento,
passar para seus clientes. Então, tenta se adequar o melhor possível e se adequar significa o quê? Olha, eu tenho que arrumar as baias para que as pessoas possam chegar perto, né, para visualizar os cavalos, cuidar muito bem dos meus cavalos, treinar muito bem as pessoas que vão lidar com esses cavalos e na explicação de como se faz essas cavalgadas, ver muito bem as trilhas e mantê-las bem de fácil acesso para que todo mundo possa passar de forma segura, verificar a questão de seguro, ver essa parte de onde se faz o embarque, o desembarque, né, do cavalo, se vai precisar fazer uma rampinha para ajudar as crianças ou as pessoas que vão fazer os passeios de cavalgada, preparar todos os equipamentos. Olha, vou providenciar ali aquele bonezinho, né, que é o capacete para o pessoal, né, não correr nenhum risco na queda. Vou precisar do quê, né, para poder fazer isso da melhor forma possível. Né? Testa a ideia, vai perguntar para quem fez, né, logo no final do passeio mesmo, olha, qual foi a sua impressão, qual a tua percepção sobre isso, gostou, não gostou. Existem aí outras ferramentas que a gente trabalha também com o empreendedor, né, nos cursos, que é como elaborar essa abordagem, né, do turista para melhorar sempre os produtos, né? Então, e o ideal é que você faça a primeira abordagem já imediatamente. Terminou a atividade, já testou a ideia, você já comece a fazer as melhorias, né? A refletir que melhorias você pode fazer com base no que eles estão falando. A percepção logo no final é a melhor que tem, porque eles estão na hora assim, ó, sair com todo o pique, né? Seja para o bom ou para o ruim, esteja disposto a ouvir para realmente você conseguir ir melhorando e melhorando, né, sempre a sua atividade. E perseverar porque às vezes o que eu vejo assim, eu invisto, né? Preparo tudo, coloco na rua, vou fazer a divulgação, faço uns 2, 3 meses. Veio 6, 7 pessoas, 10 pessoas. Não, já passa para uma outra, a segunda atividade daquela listinha lá, lembra da vocação? Já quero passar para a segunda lista porque não vai dar certo. Não é assim que funciona, gente. Então, primeiro tem que se analisar tudo que está sendo feito para promoção dessa atividade também. Então, se você quer fazer cavalgadas para turismo pedagógico, para estudo do meio, são coisas bem diferentes. Então, você tem que trabalhar também a linguagem disso para as escolas, né, assimilarem bem e comprarem essa tua ideia. Então, é todo um trabalho de educação também desse novo consumidor para a sua propriedade rural. E isso leva tempo. Né? Leva-se bastante tempo para você trabalhar. E a gente também dá essa orientação aqui nos nossos trabalhos, né? De como você construir todo esse conteúdo, de trabalhar com esse público-alvo teu, para que você tenha sucesso no final, né? E essa perseverança é super importante. Não passar logo, 2, 3 meses, não conseguir o número de pessoas que eu imaginei que ia ter, eu já passo para a segunda atividade, segunda, né? Não é essa vocação, não, é outra vocação. Não é bem assim que funciona. Então, quanto mais específico você for, né, quanto mais você conseguir identificar essa sua vocação, melhor você vai executar e mais reconhecimento você vai ter. Então, se eu sou muito bom de comida caipira, o que, que eu posso fazer para ser sempre melhor? Como é que eu posso deixar um belo fogão a lenha enorme, bonito, todo decorado, arrumadinho, de uma forma bem funcional para que as pessoas se sirvam, visualizem pratos bonitos, bem feitos, bem apresentados, com uma pessoa que, ou alguma forma de uma placa também, ou algum banner educativo que você explique quais são as comidas, né, daquela comida da gastronomia caipira que estão ali expostas. Então, isso tudo agrega valor aí ao seu negócio, né, ao seu produto, dentro da sua propriedade. Se você vai oferecer, por exemplo, atividades de quadriciclo, também, né? Então, toda a parte de acolhimento, de explicação da procedimentos de segurança, as trilhas, né? O acompanhamento. Então, quanto mais você trabalhar em uma determinada identidade, mais reconhecimento você vai ter, porque mais você vai fazer e mais probleminhas você vai identificando e rápido você vai consertando, né? E aí você vai melhorando sempre. O segundo A segunda dica para criar um produto atraente, né, tem a ver com a criação de experiências significativas dentro da sua propriedade. Eu digo que é o momento de você surpreender o cliente, né? Eu vou dar aqui depois alguns exemplos para vocês, mais no final, mas
pensa como eu posso envolvê-los nas atividades rurais, né? Porque aí é que ele sai daquele lugar comum de mero espectador, né? Então o turista vai, experimenta, ele é integrado à natureza, ou ele é integrado às atividades da propriedade, ele participa, e ele leva uma imagem muito melhor do seu ambiente, né? E eu costumo dizer que o que você ouve, vê, sente e vive, você nunca mais esquece, né? Eu passei, por exemplo, por uma experiência já há muitos anos, na Europa já se faz o turismo de experiência há bastante tempo, né? E eu fui bem jovem ainda para lá e passei por uma experiência que eu já repeti em vários dos meus treinamentos, quase todo mundo que me conhece, assim, conhece essa história também, né? Mas a gente eu fui na primavera para a Europa, fui para a Itália, e lá eles fazem um passeio para os campos, Campo Giallo, que eles chamam, que são os campos amarelos das flores, né, quando começa a sair na primavera. E lá também tem os campos de lavanda, um pouco parecido com essa da foto, né? E aí nós fizemos um passeio pelos campos de lavanda. Gente, foi a coisa mais fantástica que eu fiz na minha vida. Nunca tinha visto um campo de lavanda assim enorme, né? E aí nós fomos andar pelo meio de lavanda, lógico, com a explicação da guia, um grupo não muito grande, né, de umas 10 pessoas circulando por aí. E ela fazia com que a gente sentisse os aromas, esfregasse as mãos e explicava no contexto, né, toda aquela região, as flores que eram produzidas, do campo amarelo também, né, giallo significa as flores amarelas, e como eles misturavam, né, todos os campos com as cores misturadas e tudo, para onde ia, então depois de dar aquela aula para a gente passear, sentir os cheiros, né, da lavanda, a gente saía desse espaço e ia para um outro espacinho que eles tinham, que terminava a fabricação artesanal daqueles sachês, sabe aqueles travesseirinhos que se faz com folhas secas, né, com as flores, as plantas secas para dar aroma nos guarda-roupas, né? Então eles faziam lá a confecção dos sachês para a cidade de Intisa, né, que é uma cidade no alto perto de Florença, e eles davam de lembrança, né, vendiam como lembrança da cidade com o aroma da lavanda. Então secavam a flor, a gente terminava o processo na realidade. O resto estava tudo pronto, o tecido pintadinho e tudo, as flores secas, e a gente simplesmente enchia os travesseirinhos e dava os últimos pontinhos para fechar os travesseiros. E passávamos assim uma tarde maravilhosa com eles, conversando sobre, né, as plantas, as flores de lá, a secagem, o processo de secagem, qual era a melhor forma, o que tinha que fazer, e saía de lá com uma lembrancinha que era o sachêzinho de lavanda. Então foi uma experiência que eu repito isso já há quase 20 anos. Então assim, foi uma experiência muito, muito significativa, muito marcante e que você vai acabar fazendo com que o turista leve uma ótima impressão da sua propriedade e que ele compartilhe isso com muita gente. Então, criar esses momentos encantadores é preciso muita criatividade, né? A gente, quando para com o empresário para estabelecer os produtos que ele pode ter dentro da propriedade dele, a gente sempre fala que menos é muito mais, né? Porque às vezes não interessa ter um número enorme de atividades. Eu invisto em parquinho, eu invisto em mini fazenda, eu invisto isso, invisto, mas ele tem um monte de pequenos momentos, mas nenhum deles encantador, que realmente salte os olhos do cliente e que ele fale, opa, aqui foi o momento de explosão assim de emoções do cliente. Então, a gente às vezes prefere, né, trabalhar com o empreendedor. Uma das atividades, pelo menos, de forma é, encantadora, que essas experiências realmente acrescentem muito na vida do turista que está indo até lá. Então, por exemplo, na foto ali, né, a gente já trabalhou com piquenique de tudo quanto é formato. Então, piquenique na beira do lago, no açude, no pôr do sol, no amanhecer com café da manhã, piquenique com a colheita das frutas do pomar. Então, assim, tem uma diversidade enorme de coisas que dá para se criar, né? Só com a palavra piquenique. Né? Você imagina com outras coisas, né? Então, e que são coisas muito interessantes, fáceis, baratas de se fazer, né? E que o turista sai de lá, assim, saiu daquela rotina, fez uma coisa diferente, né? De uma forma diferente, e fez uma alimentação, né? Mas ele fez de uma forma diferente, com coisas que você tem aí, às vezes, na sua região, na sua propriedade. E o terceiro e último passo
a dica, né, para criar produtos atraentes é a complementariedade aí. E o que significa essa palavrinha, né? É quando as atividades elas se juntam, né? E aí elas acabam se transformando em algo muito maior. Eu sempre falo, ela é maior, melhor e fica muito mais autêntica. Né? Então, elas acabam se complementando. Então, por exemplo, aqui um sítio que tem condições de oferecer observação de pássaros. Olha só o que ele pode agregar se ele realmente trabalha essa questão da complementariedade só com essa temática observação de pássaros. Então, vamos supor que alguém aí do seu sítio ou você tem habilidade enquanto, né, empreendedor para levar um grupinho para fazer observação de pássaros. Se você não tem, você tem condição de chamar um ornitólogo de repente para poder fazer esse aprofundamento do tema, né, observação de pássaros. Isso agregaria muito ao seu produto turístico, né? Mas se não tem, se você tem as fotos, por exemplo, numa recepção da sua propriedade, você tem condições de colocar essas fotos para que as pessoas visualizem, ótimo, pode começar por aí a orientação, a caminhada, né? Depois você sai e vai fazer a visita no seu sítio, vai fazer essa caminhada com eles. Nessa caminhada, você já sai com o objetivo de fotografar esses pássaros. Então, dicas de como fazer o clique, onde eles estão, onde costuma ser as toquinhas deles, onde eles costumam ficar mais nos sítios. Se você tiver condições de agregar com o fotógrafo que ensine os melhores cliques, melhor ainda. Tá vendo como elas acabam se complementando dentro do mesmo tema? Aliado a isso, se você pega uma cesta de piquenique, vai com esse teu pessoal para fazer um lanche, lembra daquela foto dos tronquinhos ali espalhados, né, no meia-lua? Ali seria um ótimo momento para fazer um lanchinho, tomar uma água, tirar as fotos dos passarinhos, conversar sobre pássaros, sobre as espécies que tem no seu sítio. Seria mais 4 horas de passeio, assim, excelente, que ele não viria o tempo passar. Talvez nem fizesse uma caminhada tão pesada, né? Porque para ir observando pássaros, você vai parando, você vai fazendo silêncio, vai sentindo a natureza, né? Então você tem todo um ritual de observação de pássaros que você leva tempo e não anda tanto, às vezes não precisa andar tanto, né, dentro do sítio, e você consegue fazer todas as atividades, parar para comer, se você tem uma produção de alguma fruta, de alguma coisa, né, no seu sítio, ideal que esse piquenique, né, esse lanche seja feito com essas coisas também. E para fechar com chave de ouro, chega o pessoal no seu sítio de volta e você tem um espaço, um ateliêzinho, que você pode orientá-los a imprimir essa foto de um dos pássaros, né, que ele tirou e já fazer ali um cartão postal, por exemplo, e enviar você, enquanto atrativo turístico, estrategicamente já faz os cartões com a sua logo e já só com o local para ele imprimir e colar a foto do passarinho e indicar, e você mesmo posta, né? Para não correr o risco dele não colocar aí, não. Então, qual é a pessoa que você quer mandar esse cartão postal? Eu mesmo vou colocar para você no correio, né? Então, às vezes, antes mesmo dele chegar de viagem, o negócio já está chegando lá para quem ele quer presentear. Eu já vi de duas formas acontecer isso. Uma é essa impressa, que vai um pouquinho mais de investimento do empreendedor, e uma outra é o virtual. Se você tem nesse espaço alguns computadores, né, um ou dois computadores, que as pessoas possam baixar ali as fotos e no seu site mesmo existe alguns programinhas que você pode colocar e ele só abaixa a foto, ele escolhe uma das fotos, coloca no cartão postal e de lá mesmo você mesmo se preocupa em mandar por e-mail para a pessoa. Você só nessa história você já ganha o cliente, né? Porque ele fica feliz de poder presentear, né? Com o produto final dessa caminhada, que são as fotos, né? Presentear alguém, mandar de lembrança para alguém. Você já faz também a propaganda do seu atrativo turístico, né? Porque vai, lógico, o ideal é que tenha sempre a logo e a chamada para o seu atrativo turístico. E aí, se você também tem, por exemplo, se você vai fazer isso de forma virtual, vai mandar por e-mail, você também já pode ficar, inclusive, pedir autorização para essa pessoa se ela quer receber informações do seu atrativo para a pessoa que está presenteando e para a pessoa que vai ser presenteada, né? Então você pode também trabalhar, depois a gente também dá as orientações, né? Faz parte dentro da criação de produtos, né? Dentro das nossas, no final da aula eu vou mostrar para vocês, faz parte das estratégias todas, também você trabalhar essa forma de você amplificar
o seu negócio com o auxílio dos seus próprios clientes, né? Então, essa é uma das formas. Então, eu já fecharia ali com essa atividade, ou física, né, preparando ele mesmo o cartão e você postando no correio, ou virtual, ele baixando as fotos e colocando num cartão virtual seu e você mesmo encaminhando para os clientes, né, com a sua logo, com a sua propaganda. Um segundo exemplo aí de complementaridade seria com uma propriedade de cultivo de orgânicos, por exemplo. Olha só essa atividade que a gente ajudou a criar, né? Imagina uma pessoa que está nas grandes cidades, morando em apartamento, tem uma sacada que dá para plantar alguma coisinha, dá para fazer uma hortinha, né? Daqueles de temperinhos, né? Na sua sacada. Né? Agora imagina você que tem aí uma área enorme com cultivo, né, de orgânicos, poder proporcionar para ela uma oficina de como ela pode fazer isso lá no apartamento dela. Então, se você organiza essa atividade, esse produto turístico, né, de forma que ela consiga entender quais são os produtos que são necessários, quais são adubo, terra, sementes mais apropriadas, mudinhas você pode até estrategicamente ter para vender, para ela levar, dar uma aula, né, ou alguém, ou você, né, se não tiver habilidade, treinar essa habilidade, ou ver uma pessoa que possa parar uma hora de oficina e explicar esse processo de cultivo disso, e como se faz uma hortinha. A gente já viu até um exemplo de que as pessoas saem com as mudinhas na casca do ovo já, né? Então, uma coisa muito legal que se faz lá, toda a oficina, se aprende a mexer com a terra, se mexe na terra, né? Planta, cada um leva a sua mudinha já na casca de ovo e sai de lá com uma mudinha de salsinha, de cebolinha, de cheiro verde, né, de coentro, e aí já leva o hortelã, e aí já sai com uma coisinha de cada já para chegar em casa e passar para sua floreira, né? E aí vira uma oficina, isso aqui dá para fazer uma oficina de um dia inteiro, hein, gente? Dá para explorar bastante esse tema. Aí saindo dali, ela já pega uma cestinha e você faz com ela no seu cultivo o colhe, né, a colheita de alguns produtos para fazer um almoço. Então, vocês juntos já teriam uma aula de alguma culinária, de alguma coisa característico da culinária orgânica, por exemplo, uma torta de brócolis, de berinjela, uma mistura de legumes. Estou dando ideias, né, gente? Mas existem receitas próprias com orgânicas, assim, com orgânicos que você pode explorar bastante. Chamar um chefe da região, se tiver alguém famoso, né, para poder agregar mais valor ainda ao seu produto turístico. Ou então você pode pegar uma receita da vovó e ensinar para eles, né, preparar e falar, não, essa receita que eu já faço para minha família há anos, todo mundo gosta, então vou ensinar para vocês, é o que vai ser Então, o pessoal participa da fabricação do almoço, né? Então, vai aprender uma receita nova e vai colher os produtos fresquinhos para levar, vai saber como limpar, como mexer, cortar, né, lidar com esses alimentos. É, e aí, se você tiver, lógico, a figura de um chefe, vai ser muito interessante. Se você conseguir fazer isso de uma forma, uma escala um pouquinho maior, para que as pessoas também comprem depois essas tortinhas, você já deixar pronta também para que ela leve, você está agregando mais valor ainda, você vai agregar então, mais renda para o seu negócio, né? Além de você poder fazer o colhe e pague, você pode fazer as tortinhas com eles almoçam com você, eles vão aprender a fazer a oficina também para levar as mudinhas, que você também estrategicamente já pode deixar algumas prontas e também deixar algumas tortinhas prontas. Eles almoçam, façam uma manhã inteira ou uma tarde, né, toda e fazem um lanche da tarde também com orgânicos e tem uma atividade completa assim, bem gostosa, né, e que dá muito resultado também para a formação de produto turístico. Gente, foram só 2 exemplos, dá para explorar bastante, né, essas experiências aí e a complementaridade de atividades, isso depende muito da realidade de cada região. Geralmente, quando a gente faz uma visita na vizinhança, nos arredores, com quem você pode fazer parceria. Eu não tenho todos os produtos, mas eu tenho uma fábricazinha aqui de queijos que pode agregar, ou então uma de salames, também dá para agregar. Eu tenho o apiário que é aqui perto. Também dá para fazer muita coisa em parceria. Nós temos um momento no curso
das 10 etapas de como criar produtos turísticos atraentes, que é só fechamento de parcerias para você criar produtos turísticos atraentes, né? Então, é um negócio bem legal assim que dá para fazer e todo mundo sai ganhando. Todos os seus colegas, os seus vizinhos, né? Então, essas são as 10 etapas que a gente costuma trabalhar aí, né? A gente viu três, né? Que é o vire referência, crie experiências significativas e a complementaridade. Mas a gente ajuda também aí, tudo tem seu preço, lógico, para cada atividade que você coloca e para cada profissional que você vai agregando nessa atividade vai ter um preço, né? Então, lógico, você vai ter um ornitólogo, você vai ter um fotógrafo, ele vai ficar num valor um pouquinho mais alto. Mas tem gente que paga por isso porque ele quer a informação, ele quer um conhecimento. Então, você tem que pensar muito bem para quem você vai vender. E aí vem uma outra parte que é como você vai empacotar isso para que ele visualize isso de uma forma que ele perceba esse valor e os canais que você vai distribuir. Então, hoje a nossa empresa está preparada para também te dar toda essa orientação e como cresce muito a parte do marketing digital, né? Os negócios digitais, a gente ensina você também como fazer isso nas redes sociais e como fazer isso também, essa divulgação, essa amplificação, né, desse teu negócio, também via teu site, criando as landing pages que você, que são formas, né, de você mostrar esse teu produto turístico, porque nós do turismo trabalhamos com imagens, né, gente? Então, nós não temos o produto físico para colocar à venda numa prateleira. Então, nós temos que aprender a mostrar esse produto turístico de uma forma que fique mais interessante para que chame atenção e ele escolha o seu sítio, né, quando ele for para esse destino turístico, né, onde você está instalado, né? Então, esses são os 10 passos que a gente costuma trabalhar na criação de produtos. E eu deixo aí os meus contatos, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a essa aula, né? Se quiserem me mandar por e-mail, luciane@quadroconsultoria.com.br, ou então assina a nossa newsletter lá na quadroconsultoria.com.br. E a gente vai ficar mandando material para vocês. Se quiserem saber como participar dos cursos também, ou das consultorias, nós temos agora toda a parte de consultoria também presencial e online, via Skype. Já tem gente de todo o Brasil, né, fazendo isso com a gente. Quando é necessário, nós fazemos as visitas nas propriedades para fazer a avaliação do local também, né? E é isso, né? Eu teria muito mais dicas para passar para vocês, mas eu espero que essa aula te ajude, te inspire de algum modo, né? E estou aí à disposição para qualquer esclarecimento. Um abraço a todos.